A partir de agora, você vai ficar na companhia de Rodrigo Camargo e o programa Fala Sério. Consequentemente, absolutamente, tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala, papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça, seguem palavras na contramão. Bom dia, Ribeirão Preto, bom dia, região. Mais uma vez aqui começa o programa Fala Sério pela Rádio 79. Você participa conosco aqui, 3968-7020, 3968-7021, ou através do Twitter, @Rádio 79AM, @Rádio 79AM, lá nas mãos do Gabriel Pereira, jornalista, nosso parceiro aqui de Rádio 79, grande jornalista Gabriel Pereira, ou através do meu Twitter, @Rodrigo Camargo, @Rodrigo Camargo, tudo junto, Camargo com K. Você participa e é nosso convidado especial aqui de honra. E hoje nós temos, como anunciado aí no Facebook, Twitter, nós temos um convidado do programa que está chegando aqui no estúdio, o ex-vereador Oliveira Júnior, que ontem protocolou, ou melhor, protocolou uma representação na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde pedia a cassação do vereador Capela Novas. Foi feita essa representação onde pedia a cassação do vereador Capela Novas, e sobre este pedido de cassação, o ex-vereador Oliveira Júnior vai falar aqui conosco. E ontem mesmo, na sessão de ontem, houve já a apreciação deste requerimento, dessa representação, onde por unanimidade, à exceção do vereador Coraúci Neto, que está afastado porque está internado por problema de saúde, mas por unanimidade rejeitaram esse requerimento do Oliveira Júnior, onde pedia a cassação do vereador Capela Novas por quebra de decoro parlamentar. Oliveira Júnior, meu caro, primeira coisa, bom dia, seja bem-vindo ao programa Fala Sério. Bom dia, obrigado, um abraço a todos os ouvintes, meu bom dia também, né? E não podemos esquecer de dizer, né, que casualmente ontem, inclusive, o painel eletrônico da Câmara também não funcionava. Estava desligado. Casualmente, não sei por quê. Agora, um detalhe para você prestar atenção. Aquele painel, quando ele tem problema, ele fica no mínimo 3 meses parado. Ele é antigo, só tem um técnico que mexe nele. A manutenção dele é complicada. Então vamos ver se na próxima sessão ele volta a funcionar, né? Agora, o que eu queria colocar antes de entrar nesse assunto do Capela, eu gostaria de dizer o seguinte: eu, durante todo o período de cassação, me calei. Me calei. O que eu gostaria de deixar claro aqui é que não existiu e nunca existirá motivo para mim ser cassado. Por quê? Primeiro, o fato da denúncia de funcionário fantasma ficou comprovado que não existia. E não existe mesmo no meu gabinete. É que eu acho que muita gente é acostumado com esses detalhes e no meu gabinete não existe. Não existe até porque eu vou te explicar o porquê. Se você, e eu deixo aberto, desafio inclusive os políticos de Ribeirão Preto, eu deixo aberto o meu imposto de renda, antes de eu entrar na política e hoje. Você vai perceber que na realidade eu era um cara considerado rico, sou um cara pobre. Eu perdi dinheiro, só perdi dinheiro em política. E o meu imposto de renda está aberto para quem quiser, para comprovar, tá? É só você entrar, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral e ver, em termos de bens, a declaração de bens. Você já vê ali, tá? Oliveira, mas vamos lá, para este caso aqui... Não, mas só, eu só queria concluir isso, tá?
Então, não houve funcionário fantasma, portanto, não houve corrupção, não houve apropriação de dinheiro, como tem gente lá dentro acusado de que o funcionário devolver salário e o processo está engavetado na Câmara. Eu vou pedir para reabrir. Então, é aí que eu quero chegar. Deixa eu só falar então vai lá. Parte, porque eu acho muito importante. Porque senão eu vou vir aqui e não vou falar da cassação. Eu falo, não, mas o Oliveira concordou. Não, mas até a introdução da pergunta que eu quero fazer é exatamente essa. Por exemplo, você foi cassado numa sessão de julgamento no dia 1º de outubro, último agora, exatamente quando os vereadores, também por unanimidade, acolheram o parecer da comissão processante, onde declararam quebra de decoro parlamentar por sua parte, em razão do desacato à autoridade. Que não existiu. Pera lá, mas você vai falar sobre isso. Com relação ao desacato, né, e direção sob efeito de álcool, né, que foram essas as acusações que também foi que você vai dizer. Exatamente, exatamente, que você vai dizer. E deixaram de lado, te inocentaram com relação à contratação de funcionário fantasma. Agora você vem com essa representação contra o Capela e já dispara dizendo que você tem provas com relação a outros vereadores também. Então, eu começo fazendo essa pergunta para você continuar a sua fala. Esta sua postura, ela é um revanchismo pela cassação? Você vai me responder isso. É um revanchismo? Não. Ou é uma indignação, porque você foi cassado e lá dentro tem coisa muito pior que as pessoas aqui de fora não sabem? Indignação dupla. A primeira, por ter sido cassado, como eu disse, eu não sou corrupto, ninguém jamais pode levantar essa hipótese com relação à minha vida política, em hipótese alguma, tá? E ficou comprovado mais uma vez, buscaram armar, foi armado, nós sabemos quem armou, nós sabemos quem ligou para o jornal, passou para o jornal A Cidade, que a mãe da minha noiva estava no Espírito Santo, ela estava lá licenciada, está documentado na Câmara isso, quer dizer, não tinha nada de funcionário fantasma. Graças a Deus, com 30, 40 dias de comissão processante, já ficou claro, olha, com relação a funcionário fantasma, você está absolvido. Os próprios integrantes da comissão, tá, o Capela, o Saulo, ali eu fiquei tranquilo. Por quê? Eu disse o seguinte, não existe corrupção, o que existe é um desentendimento entre eu e um policial que nós já temos problemas lá atrás, que eu declarei isso, tá? Que nós temos problemas lá atrás, não houve desacato, eu não o desacatei, eu não o chamei de canalha, como ele diz ali, o assessor que estava comigo é esse que está aqui do meu lado, tá? Várias pessoas testemunharam que eu não o chamei de canalha, ele queria criar um fato e criou o fato, e o pior de tudo é que ele criou o fato, você é advogado, acho que você deve saber, no meio da fala, ele vem para mim e diz o seguinte, aqui tem homem. A partir do momento que quem está investido no cargo de autoridade usa esse palavreado, acabou desacato ou qualquer outra coisa. Ele está deixando a farda de lado e se investindo na função de simplesmente ser humano, homem. Quer dizer, aqui tem homens, pessoal, eu te agrido. Isso é uma das teses do meu advogado aqui. Tá? Álcool, a própria juíza, a doutora Ilona, já derrubou, não existe. O que houve, que eu quero que a população saiba, foi que o Oliveira, o vereador Oliveira Júnior, ele é uma ameaça, um problema constante a um número grande de vereadores dentro da Câmara, a um número grande de políticos na cidade, de empresários da cidade. E aí, a primeira oportunidade que tiveram um fato que não seria para cassação, que não é decoro o fato, tá? Armaram uma confusão tão grande em cima de veículos de comunicação, nas redes sociais, para provocar uma cassação. O que aconteceu? O Capela esteve na minha casa. Não? Durante o período que você era procurado, para ser intimado. Isso. E sabe o que ele me disse? Oliveira, saia da cidade, viaje, porque eu não vou conseguir fazer a sua intimação pessoal e nós vamos ter que arquivar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E ele estava sozinho nesse dia? Nesse dia, ele estava sozinho, mas tinha gente na minha casa. Aliás, ele devia estar com algum assessor dele que estava no carro lá fora. Tá. Eu digo, dentro da minha casa estava ele. Agora, ele nunca anda sozinho, Capela.
E no prédio que você mora não tem câmera, não tem essas imagens, né? Esses prédios pequenos, porque na realidade a gente comprou um apartamento agora, estamos aguardando a entrega e eu estou temporariamente nesse local que, inclusive, quem reside definitivamente lá é meu filho. E eu estou ficando lá até a entrega do apartamento, que já era para ter sido entregue em setembro e não foi entregue até agora. Oliveira, e você é uma pessoa que entende desse assunto, porque você tem uma carreira política, né? Você foi vereador aqui em Ribeirão Preto. Mas deixa eu só concluir, para tocar então vai lá, tudo aquilo que você quiser. Então, o que acontece? Posteriormente a isso, que eu disse que eu não iria viajar, eu liguei para o Capela um dia. Capela, como está a situação? Oliveira, eu acho que não vai ter jeito aqui. Porque tudo começou num acordo. Se você for atrás hoje, todos vão negar. Mas quando foi feito aquele afastamento de 30 dias, Não, isso nós falamos aqui no programa. Na verdade, aquilo foi um absurdo. Um absurdo. Não, e veja bem, me chamaram na sala da presidência, os vereadores estavam lá. Eu gosto muito de ser justo das coisas. Como se dissesse o seguinte, Oliveira, nós vamos te colocar de castigo 30 dias até o pessoal esquecer. Para atender a população e a imprensa. Isso foi dito lá, inclusive. Agora eu gosto de ser justo das coisas. No dia dessa reunião, eu acredito que a Silvana e o Zanferdini não estavam. Tá. Então, o que a gente tem que relatar. Tem que ser justo. Chamaram lá, não, porque não sei o que. Eu ainda virei e falei, mas peraí, o presidente, o senhor não tem poder regimental, constitucional, qualquer que seja o poder para fazer isso. Não, mas é para dar uma satisfação. Eu falei, tá bom, então se é para dar uma satisfação, faça. Você só não vai na sessão, vai continuar no gabinete a mesma coisa, continua despachando e tal. Eu olhei aquilo e falei... Era uma punição para inglês ver. Eu falei, peraí, eu não estou entendendo nada disso aqui. Mas tudo bem, quer fazer, faça. Tanto é que depois eu derrubei tudo. Né? Na sequência, eles com essa punição, iria o requerimento, que segundo essa entidade de candidatos a vereadores aí, por uma Ribeirão Melhor, acho que um Ribeirão Melhor para o bolso deles, talvez, né? Iria essa representação. Não, nós não vamos receber, nós fazemos isso e não recebemos. Eu falei, olha, tudo bem, para mim, em momento algum eu disse para não receber. Em momento algum eu procurei alguém para dizer o seguinte, não vamos receber. Você não fez pressão política nenhuma? Em momento algum, e não fiz pressão política durante todo o transcorrer da comissão processante. As pessoas que não me conhecem, que me veem à distância... E nesse momento, você sabendo de tudo que acontece ali dentro da Câmara, as coisas boas e as coisas ruins, você também não chegou a dizer, olha, se pedirem a minha cabeça, se vocês entregarem a minha cabeça, pedras vão rolar? Eu não sou político, eu não faço isso. Político faz isso. O meu mal é esse, é não ser político. Você não fez ameaça nenhuma? Nenhuma, naquele momento não. Naquele momento não. Se alguém falar é mentira. Eu não fiz naquele momento. Tá. Agora, para finalizar então, para a população saber, eu fui cassado para atender a interesses. Eu não fiz nada de errado. Se for para ser cassado por causa de ter ingerido cerveja, digamos, certo? Os 20 tem que ser caçados ali. Qual que não bebe ali por gostar? Tem uns ali que bebem até, são praticamente alcoólatras, né? Mas quem não bebe ali socialmente? Mas o problema é beber e sair dirigindo. Quem não bebe não sai deles. O juiz de direito bebe e sai. Comandante de exército, de polícia militar, bebe e sai. Vocês bebem e saem, advogados? Não, eu não. A maioria. Mas olha... Não, veja bem, eu sei. Faço questão de terminar isso. Então, veja bem, eu fui cassado para atender interesses. Não fiz ameaça. Como terminou a cassação, eu fiquei quieto, não sei se você percebeu. Só que eu não admito, se tem uma coisa na minha vida que eu não gosto, é mentira, falta de palavra e deslealdade. Quando surgiu agora que os vereadores deram a declaração para mim, que não tinha nada com a comissão, eles deram uma declaração dizendo que estiveram na minha casa, estiveram, certo? E eu usei isso, eu posso usar. Qualquer advogado usaria. E quando você pediu essa declaração, eles sabiam que era para o seu processo? Não, eu pedi que eu precisava de uma declaração, se eles assinaram para mim. Mas para que seria? Se eu não fosse para a sua defesa? Eu precisava de uma declaração. Eles assinaram. Tá? A partir do momento que assinaram, sabem que estão correndo esse risco também. Lógico, é lógico. Vou dizer, ninguém é criança. Não, exatamente porque o Cícero fez uma declaração, que ele fez a declaração, mas não sabia que seria usado no processo. Mas eu não disse mesmo que seria. Não, mas exatamente que é o que você está falando. Ninguém é bobo. Mas eu não alertei, né? Tudo bem, eu sou obrigado a falar. Mas ele sabia que era um documento que seria usado para alguma coisa. Então, mas aí eu estou quieto, aí de repente eu vejo a imprensa todinha
malhando aqueles 4 vereadores, porque os vereadores estiveram na minha casa, porque os vereadores deveriam ter me intimado. Então vamos ser claros, nenhum dos 4 vereadores tinha poder para me intimar. Nenhum dos 4. Agora, eu fui descobrir somente agora, e é por isso que eu fui para a ofensiva agora, tá? Que o presidente da Câmara e o presidente da comissão processante, respectivamente, Nicanor Lopes e Capela Novas, estiveram na minha casa e eles tinham o poder de me intimar. E mais importante ainda, ninguém vinha na minha casa direto. Ou ligava para um assessor meu, ou falava, o Oliveira vai estar lá, por exemplo, hoje à tarde? O Oliveira vai estar, então eu vou lá. Então, é aí que eu quero te perguntar, você com a sua experiência, você não achou estranho, por exemplo, com relação ao Coraúci Neto, ao Cícero, ao Walter Gomes, tudo bem, existe aí uma certa dúvida com relação a essa ligação entre a visita e o momento em que você era procurado para ser intimado para a sessão de julgamento da comissão processante. Mas no caso do Saulo Rodrigues, do pastor Saulo, do vereador, ele era o relator da comissão... Mas ele não tem poder para me intimar? Ele teria esse poder? Não, ele não. O presidente da Câmara e o presidente no mínimo, da comissão, mas não vamos nem falar então desse poder. Se ele te intimasse... Mas você não acha que ele deveria ter constado no relatório? Mas você acha que no relatório ele não colocou, você acredita que ele não comentou com os outros? Lógico que comentou. Todos eles comentavam que vinha. Eu encontrei quase que todos os vereadores na cidade. Eu encontrei quase todos. Tem gente lá falando bobagem hoje que esteve comigo. Volto a lembrar você aqui do que eu disse. O Nicanor Lopes e o Capela estiveram na minha casa. Não adianta ficar querendo massacrar os outros. Tem que ir quem é de direito, que é o presidente da Câmara, que administra mal e porcamente a Câmara, não respeita sequer o regimento interno da casa. Entendeu? Esteve na minha casa, por que não me intimou? O Capela foi da minha casa, ao invés de me intimar, falou para mim viajar. Então eu estou agora buscando, eu fiz uma reunião ontem à noite com o pessoal que trabalha comigo, relembrando aqui quem são as pessoas que estavam na minha casa, quando esses vereadores lá estiveram, e eu vou buscar uma declaração dessas pessoas, tá? E o meu advogado vai despachar pessoalmente com o desembargador em São Paulo e dizer, não quiseram, viu? Não quiseram intimar. Sabe por que não me intimaram, Rodrigo? Não me intimaram pelo seguinte, se eu vou lá, eu não precisava de advogado. Eu sozinho. Então, você já teria disparado essas coisas que você já sabe? Teria. Se eu soubesse que eles tinham poder para me intimar, eu já teria disparado tudo. E agora me fala uma coisa, neste rol de pessoas ou de vereadores que se encontram em situações suspeitas, né, de idoneidade ou de decoro, também estão neste rol algum dos 4 que fizeram a declaração para você, ou você vai poupar esses 4? Não é o caso de poupar, eu não tenho compromisso com ninguém. Nem com esses 4? Não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com a minha consciência. Volto a dizer aqui para você, fale o que quiser, não vai dizer jamais que eu sou corrupto. Se tiver alguém com problema ali de corrupção, eu vou falar. Eu pago caro já por falar isso. Eu denunciei um prefeito em Itu e sou responsabilizado por um ato que ele criou para jogar em cima de mim. Então, para mim, eu não me preocupo mais com nada. Você acha que a diferença que isso é que eu não tenho medo. Tá? Eu só tenho medo de Deus. Do homem eu não tenho medo. E por que você ficou esse tempo todo calado? Porque eu acho que eu tenho que respeitar a cidade. Houve o problema, eu busquei onde de direito o meu direito, ou seja, na justiça. Só que a coisa já começou a ficar ruim quando o presidente da Câmara e outros saem daqui, vai em cima de juiz aqui, para pressionar juiz para não dar liminar aqui, vai em São Paulo em cima de desembargador, já começou a ficar ruim aí. Aí eu comecei a bater de frente, aí eu botei um pessoal de São Paulo na parada. Que é quem está cuidando agora, tem ex-desembargador, ex-juiz que estão cuidando do caso de São Paulo agora, tá? E botei político também, que a forma que eles estão usando, eu também estou contra-atacando com político, coisa que eu não havia feito até então. A sua ofensiva começou ontem com relação ao Capela Novas e imediatamente, por unanimidade, os vereadores derrubaram. Inclusive aqueles que fizeram a declaração em seu favor aí no processo, aí no mandato de segurança, onde você visa a retomada do seu mandato. Mas eu sabia. Você já esperava esse resultado? Lógico. Por quê? Eles fizeram exatamente o que eu queria. Eles demonstraram claramente à população de Ribeirão Preto, o povo não é burro,
Tanto é que agora eu ando na cidade, pessoas que eram contra mim lá atrás, hoje falam, foi palhaçada com você na Câmara. Hoje falam. Tá? E eles, o que eles fizeram? Eles demonstraram para a população o seguinte, olha, o problema era com o Oliveira. Nós precisamos tirar o Oliveira da Câmara. O Oliveira era um problema aqui dentro para nós. O Capela não, o Capela joga no nosso time. O Capela joga com o Nicanor. Você pegar, tem funcionário dele na licitação lá, que foi promovido. Está na licitação. Então, ontem... Funcionário do Capela? Do Capela. Ontem, por exemplo, foi feito algo, se você estava lá, você viu. Eu estava. O requerimento está aqui, você está vendo? São 2, 3, 4 páginas. O vereador Jorge Parada não leu porque disse que era muita coisa. Maldosamente, mentindo à população, o que ele fez? Ele leu daqui até aqui, onde tinha a minha qualificação, né? Eu acho que precisava ser informado ele, inclusive, que você não divulga CPF, RG das pessoas que você está expondo. Alguém da assessoria dele deveria orientá-lo nesse sentido. Alguém que é vereador precisa saber dessas coisas, né? Como também o vereador Nicanor Lopes, quando expôs documento, fotografia, tudo da funcionária, e que ele vai responder por isso. Ele vai responder por isso, o Nicanor. Aí, a hora que era para entrar aqui, onde dizia o porquê da representação, a motivação, quais os artigos que o Capela está incluso, contra quem o Capela ofendeu, que é o juiz de Monte Alto. Os demais juízes do estado de São Paulo e o presidente do tribunal, eles não leram. Por quê? Porque aí estava o presidente da Associação dos Magistrados, o doutor Calandra estava aí ontem, você estava lá, você sabe disso. E ele ficou numa sala enquanto isso? Escondido, para que não ouvisse, não presenciasse, porque com certeza, se ele soubesse que o vereador que criou todos os problemas para a magistratura no estado de São Paulo, né, a chegar ao ponto do próprio doutor Calandra representar, que está aqui dentro representado pela associação que ele é presidente, está aqui a representação. Você acredita que o doutor Calandra iria para aquele plenário? Com certeza não. Com certeza não, porque ele também foi ofendido pelo Capela. O que eu gostaria de dizer para você aqui, mas o que? O Capela está incluso por calúnia no artigo 138. Qual é o número do processo? Até para você se fundamentar para dizer o número. O processo na justiça, antes de você falar do que ele é imputado. Está aqui, o número do processo 368-01-2011. 368-01-2011. Depois tem toda essa numeração. Tá, mas exatamente. No Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse é um processo criminal. Criminal contra o Capela, tá? Onde ele está aqui por calúnia no 138, inciso 1º e 2º, está também na exceção da verdade, no inciso 3º, e por injúria. Enfim, são várias, está aí, se você quiser pegar, por favor, são várias acusações contra o Capela, não só contra o Capela, mas contra todo esse rol de pessoas que aqui está na minha mão, tá? E eu acho que até o juiz foi bonzinho, ele poderia ter pedido inicialmente também por formação de quadrilha. Porque, na verdade, o Capela, na condição aí de presidente da Associação dos Servidores do Judiciário, ele ofendeu a honra, teria ofendido a honra do doutor Ulisses Augusto Pascolati Júnior, que é juiz de direito em Monte Alto. Não é mais em Monte Alto, já está fora de Monte Alto. Mas, e o pior de tudo, o Capela como presidente, ele incitou os demais, porque quando você comanda algo, você tem a responsabilidade de acalmar os seus comandados e de guiar os seus comandados. A partir do momento que ele lançou ofensas de injúria, calúnia, difamação e outras contra o juiz, né, e contra os juízes, ele incitou os demais, porque quem primeiro usa a fala é o presidente, nesses casos, né? Até porque ele precisa mostrar para a categoria. Uma das palavras, das frases do Capela, como você vê aqui, o representado Antônio Carlos Capela Novas não economizou nas agressões e acusações verbais ao representante, conforme se vê abaixo. Aí ele diz: sonegadores de imposto federal, os juízes do Estado de São Paulo. Está gravado. Está gravado. Os juízes. Os juízes aqui. Tá. Esse processo não dá para ler muito bem, porque ele foi fotografado. Tá? Aí ele diz aqui que os juízes ganham R$80 mil fora do lerite. Está aqui.
Aí ele diz: recebem dinheiro sem o devido recolhimento do imposto de renda. E é por isso que eles não querem que façamos ato público, explicando para todos os servidores do cartório o direito que cada um tem. Vamos entregar à Prefeitura Municipal de Monte Alto a busca do dinheiro que ele está sonegando do imposto de renda do seu salário. Ele esquece que ele está sendo processado por sonegação do seu salário contra o governo federal. E o juiz não está sendo processado. Aí depois de tudo isso, deu um desespero no Capela. Aí tem muita coisa aqui, o juiz é chamado de safado, sem vergonha, tem muita coisa aqui, ó. O que diz aqui, por exemplo? Aqui ele é chamado de ditador, chamado de safado, ditador, covarde, palhação. Tudo isso o Capela disse? Não, esse aqui já não é o Capela, é outra pessoa, tá. Mas quem começou a incitar foi o Capela, tanto é que a primeira palavra aqui é do Capela. E vai daí por diante. E aí, se você pegar, nessa representação está aí, você vê quem são as testemunhas. Eu vi, você colocou como testemunhas aqui o próprio juiz, a vítima, né, nesse processo criminal, uma outra juíza, Loredana Henque Cano de Carvalho, uma outra juíza, Renata Carolina Nicodemos de Andrade, o promotor de justiça Wanderson Márcio Ribeiro e um funcionário público, Paulo Roberto Tercini Filho. Você vê que é quase só juiz aí e promotor, que presenciaram o fato. Aí o que aconteceu nesse caso aí? Eles, desesperadamente, correram e fizeram um habeas corpus com pedido de liminar. Como o processo em si não havia chegado a São Paulo, o desembargador deu. Ele fez, pode haver algum risco aí de depois não poder consertar a coisa. Então ele deu a liminar. Posteriormente houve a remessa e ele cassou a liminar. Imediatamente. Assim que ele recebeu a documentação, ele cassou a liminar. Eles fizeram uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra esse juiz, o que foi, de pronto, refutado. Foi negado. Não foi aceito a representação no Conselho Nacional, porque o juiz tem uma carreira ilibada. Eles queriam era defender. Então você vê onde é que vai a política. O cara quer se defender e joga em cima do outro. O cara está lá cuidando da vida dele e botam ele lá para pagar. É um negócio que não dá para você entender. Aí nós mandamos isso para a Câmara. Então, se aquele fato comigo é fato de cassação, esse aqui é fato para quê? E tem mais. Eu tenho informação e vão passar para as minhas mãos um processo onde ele é acusado, não sou eu que estou dizendo isso, diz que está no processo, de desvio de quase 2 milhões de reais da sua juris. Não sou eu que estou dizendo isso. E aí você pretende representar de novo? Também. Também. E você acha que o resultado vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Mas vai ficar bom, sabe por quê? Com painel ou sem painel? Eu acho que com painel, sem painel, de qualquer jeito. Vai ser bom, sabe por quê? Vai ter muita gente que não volta para casa ali. Vai ter muita gente que não volta. O presidente da Câmara, por exemplo, você sabe que a votação dele vem descendo ladeira abaixo há quanto tempo? Entendi. Aí você fala para mim, não, o presidente da Câmara não cumpre o regimento interno da casa. Por que eu sou problema com o presidente da casa? Contratou-se uma agência de publicidade agora com uma autorização para gastar quase 500% a mais do que se gastava antes. A Câmara não precisa disso. A Câmara não precisa disso. Aí fez-se vai fazer ISO 9000. ISO 9000 numa estrutura arcaica, podre como é a estrutura da Câmara, ISO 9000. Algum interesse tem por trás disso. Nosso tempo, infelizmente, acaba agora às 10h30 e eu quero dizer o seguinte, você sabe que esse programa... disposição a hora que quiser. Está também à sua disposição, inclusive porque interessa a este programa a verdade, né? Então, tudo aquilo que vier à tona, inclusive para o bem da cidade, para que todos conheçam quem é quem, né? O programa Fala Sério vai estar de portas abertas. Só aqui. Queria complementar, dizendo o seguinte, primeiro que eu vou encaminhar isso aqui agora, nesse momento, para a OAB. Para a OAB, que a OAB embarcou naquela denúncia furada contra mim. Então a OAB tem obrigação de conhecer até mesmo o assunto. E de representar. E de representar, porque senão eles vão fazer papel de brincadeira perante a sociedade de Ribeirão Preto. Vão dizer que eles estão atendendo a interesses de alguns políticos, o que não é muito difícil, né? E também nós vamos fazer uma denúncia já nos próximos dias contra os 2 advogados da coordenação jurídica da Câmara Municipal, advogado ganhando 12, 14 mil reais por mês lá, com o RTI, que é regime de tempo integral,
Um leciona de manhã e à noite na Unip, tem escritório, como é que ele tem tempo integral? E o outro tem cargo de direção na Telefônica. Como Entendi. é que ele também pode ter regime de tempo integral? Isso também nós vamos pedir para apurar, além de eles estarem advogando contra a Prefeitura. Meu caro, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no programa Fala Sério e sempre que quiser, sabe que pode contar com esse programa aqui. Obrigado. Eu só queria deixar claro à população que não existe revanchismo, o que existe é mostrar a verdade. Me caçaram por interesses de outros. Então agora nós vamos levar adiante tudo aquilo que temos. Tá certo. Rodrigo Arantes, meu caro, muitíssimo obrigado. Até amanhã, se Deus assim permitir. Você acabou de ouvir o programa Fala Sério. Apresentação: Rodrigo Camargo.